Hoje nós vamos começar no livro de 2 Crônicas, certo? Na panorama, né? Panorama do livro de 2 Crônicas. Vamos agradecer a Deus, pedir que Deus abençoe mais uma vez nosso estudo bíblico. Vou pedir para a Esther nos levar a Deus em oração. Que nós tivemos hoje, e se te peço, Pai, agora por mais uma aula, sempre que vamos ter, que você possa estar abençoando, que a gente possa aprender mais história, Pai, sempre colocar em prática, Senhor, desejo que isso nós não sei. Não, Jesus, Amém. Então, nós colocamos aqui o livro de 2 Crônicas, eu coloquei assim, a introdução é equivalente ao de 1 Crônicas. Isso quer dizer, então eu não vou voltar a falar assim, quem escreveu? Quem lembra quem escreveu? 2 Crônicas. O mesmo que escreveu a 1 Crônicas. Não. Foi o sacerdote. Lá do tempo do exílio. Do pós-exílio, quer dizer. Esdras. Você falou? Desculpa, não. Estava no barulho da... Então tá, Esdras, você falou isso mesmo. Então, Esdras foi aquele que escreveu. Então, é a época do pós-exílio, porque ele viveu nesse tempo, né? Depois, bem muitos anos depois. Uma outra coisa que nós vimos, então, nesses 2 livros, né, nesses Crônicas, é que eles foram feitos, como foi uma coisa feita, como foi escrito bem depois, então foi uma coisa que ele consultou o quê? Fontes, certo? Então nós vimos aqui a questão das fontes. As fontes mencionadas, me parece que são 20 fontes, nós falamos, né? Mais de 20 fontes mencionadas nos próprios 2 livros, certo? Então, eles consultaram fontes para... Uma coisa, quando você vai fazer uma pesquisa hoje, você vai lá, o autor fulano de tal, o autor Beltrano, você vai lá fazer a pesquisa, assim, olha, então meu livro quer dizer isso aqui, ó, pelo que eu estudei, é isso que quer dizer o livro. Acho que a porta vai abrir, então. Então, tudo aquilo que foi falado lá na 1 Crônicas, vale também para a 2 Crônicas. O autor é o mesmo, certo? Então, Esdras. Qual que é o esboço de 1 Crônicas, 2 Crônicas? Bom, aí, essa parte nós vamos ficar hoje no primeiro ponto aí. Não sei se vai dar para fazer tudo hoje. Mas 1 Crônicas vai falar da reinado de Salomão. Certo? 1 Crônicas 1 até 9:31. Certo? Então, esse é o primeiro ponto aí do esboço. Segundo, está ainda no primeiro ponto, né? Só que a coroação e início do seu reinado, 1 Crônicas 1 a 17, construção do templo, 2:1 a 7:22, riquezas e realizações de Salomão, 8:1 a 9:28, e a morte de Salomão, 9:29-31. Esse aqui é o primeiro, reinado de Salomão. Agora, o restante aqui, então, do esboço de 2 Crônicas. Então, o primeiro ponto, então, está ali, a reinado de Salomão. Aí temos os outros reinados, certo? Lembra dos reinados que é citado em 2 Crônicas, em Crônicas, depois de 2 Crônicas, são só reis de Judá, certo? Então, esses são todos eles reis de Judá. Por que essa ênfase no reinado de Judá? Porque deles vai continuar a descendência, de onde veio a descendência de Davi, de onde veio a descendência, que vai vir a descendência de Cristo. Certo? Aqueles outros 10 nações, que eu mencionei primeiro e 2 Reis, primeiro e 2 Reis, né? Essas 10 nações, elas não fazem parte da linhagem do Messias. Ela pegou, então, a nação de Judá, da linhagem de Davi. Ok?
E aqui tem os nomes dos reis. Quando nós estivermos passando por ele, nós vamos estar vendo aqui. Então, depois temos o rei Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, rei Joaquim e Zedequias. Certo? Aqui nós temos todos os homens, exceto uma que foi a mulher, que é a Atalia. Uma rainha, né? Mas nós vamos ver também que essa rainha usurpou, ela não deveria estar aqui. Então, ela não é descendente de Davi. É a filha de quem? Quem lembra que quem era a filha? Lá do rei de Israel, do rei do norte. E de Acabe, certo? Ela nem deveria, ela faz parte, mas como ela foi rainha grande. Eu vou falar certo aqui. Porque Israel, na verdade, quando ele se separou, do norte lá, quando ele se separou logo, ele também afastou-se de Deus. Né? Afastou do culto verdadeiro, do culto verdadeiro que era como deveria ser o culto. E apesar de estarem professando que cria no mesmo Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, só que eles se tinham enviado completamente. Instituíram outros sacerdotes que eram da tribo de Levi, instituíram local de culto, outro local de culto. Então, se desviaram completamente. Aqui a Bíblia fala desses dois livros, né? Que era os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Eles se desviaram completamente. Então, as duas, Israel do norte, ficou sendo parecido com uma nação pagã. Então, não 100% igual, mas parecido. E os pecados deles foram. Tanto é que eles foram levados cativeiros muito mais cedo. E a última parte fala do decreto e retorno de Ciro. Não, retorno de Ciro não. O decreto de Ciro e o retorno de Israel. Fala de ordem as palavras aqui. O retorno de Israel para a sua terra. Interessante que aqui a ênfase de 2 Crônicas é nos reis. Mas quando chega lá no capítulo 33, ele dá um pulo na história. E aí o que? Esdras vai falar, o objetivo dele está falando desse retorno de Israel. Ele começou ali falando, quando Israel estava na sua terra, tudo. Aí, como houve 70 anos longe da terra, aí faz um pulo ali na história, ele não conta no livro de Crônicas, né, a história deles no cativeiro. Então, dá um pulo quando eles estão voltando, né? Ciro, através do decreto de Ciro, aquele rei da Pérsia já. Então, o esboço é isso aqui, deu para ter uma noção geral, né? Só para ter uma noção geral, nós vamos ver mais específico, certo? Se precisar, nós vamos ver. Então, nós temos até o final do mês de agosto. Até o final do mês de agosto, para terminar o segundo mês. Certo? Então, esse período desde o cativeiro, então nós temos os livros de cativeiro, pós-cativeiro, nós temos os livros de Esdras, Neemias e Esther. São os livros do período do cativeiro. E temos também livros proféticos que falam do cativeiro, como Daniel, certa história do Daniel lá no tempo do cativeiro. Jeremias fala muito do Ezequiel. Então, e outros também que é do tempo do cativeiro. Mas Crônicas, a ênfase maior é nos tempos ainda dos reis. Daniel, o primeiro livro do cativeiro? Daniel, o primeiro livro do cativeiro? Cronologicamente,
eu pensar aqui. Talvez seja, porque ele está bem jovem, né? Falando da história dele bem jovem, provavelmente. Provavelmente esse, mas não é o primeiro livro na ordem bíblica, né? Está colocado na Bíblia. Cronologicamente, até que sim. Seria o primeiro mesmo. Ou pode ser, na verdade, eu não sei. A gente tem que pesquisar para ter certeza. Mas pelo que eu lembro aqui, ele já começa deles bem jovem, lá foi levado para a história. Bom, então agora vamos para o primeiro ponto aí, que é reinado de Salomão. Então, vemos então que a continuação, primeiro ponto, abrange o governo de Salomão. Esse aqui esse número aqui é a data, certo? A data estimada, né? 971 a 931 antes de Cristo. Foi 40 anos de reinado. 40 anos de reinado de Salomão. 971 a 931. Lembra que o antes de Cristo sempre conta o número para baixo, né? Negativo, né? 971 antes de Cristo a 931 antes de Cristo. Então, 931 vem o tempo depois, certo? Então, por causa dos números negativos. Qual que é o tema principal do livro de 2 Crônicas? Que é a construção do templo de Deus em Jerusalém por Salomão, com o propósito de centralizar e unificar a nação no culto a Deus. Então, olha, lembra que a construção do templo teve muita mão de Davi, né? Porque ele que propôs no coração construir o templo, ele que fez os primeiros preparativos, ele que escolheu a planta, né? Ele fez a planta do templo. Não aquela parte principal, cara. A parte principal lá do lugar santo, santo foi uma réplica do tabernáculo. Mas não era só isso que tinha no templo. Então tinha o ato, ficavam outras pessoas. Então tinha outras partes da construção. Então teve muita mão de Davi aqui, mas a efetivação da construção foi feita por Salomão no seu tempo, no seu reinado, como Deus havia prometido para Davi. Assim, o que a gente vê assim, que Davi tocou no coração dele, mas ele planejou tudo com antecedência, ele escreveu, desenhou as coisas acontecerem. Então, e foi trabalhando dos materiais também. Então, só idealizou. Tem a ação do grupo. E a saúde, exatamente. Ele juntou tudo. Muitas coisas materiais, a só madeira. Isso. É verdade. Então já deixou bem adiantado, né? Claro que na construção, por mais que você compra coisa, você vai faltar, né? Então isso é mesmo. Mas ele já adiantou. Muito bem. Qual que é o propósito então, da construção do templo? Olha, isso aqui é importante. Unificar a nação junto a Deus. Então, a nação ela tinha um único propósito: cultuar o Deus de Israel. Onde? Onde era o lugar de adoração principal deles, né? Jerusalém. Lembra que essa discussão depois vai ter lá no Novo Testamento? Onde que é o lugar de adoração? Em Jerusalém, né, lá no templo, ou em Samaria? Samaria já é o povo de Israel, que tinha sido desviado, né? Samaria tinha um lugar de culto lá, que Jeroboão tinha instituído. Por isso estava essa discussão lá, né? Samaria ou Jerusalém, né? Assim, a Constituição de Jeroboão, ele foi só, não foi para a glória de Deus, ele foi para o povo não ir lá para Israel cultuar o Senhor. A função dele foi para justamente esse povo de Samaria. Verdade.
Foi mais um ato político, né? Era um lado político, para não o pessoal de Israel e daí igual sempre. Então, enquanto então que a ênfase então que tem essa posição do tempo é unificada, vocês percebem, irmãos, que o Davi era um grande visionário. Ele está pensando no fortalecimento do reino também. Além de ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele queria unificar a nação, mas num propósito de adoração. Certo? Um propósito de adoração. Ele tinha um propósito político, sim, mas no Senhor. Certo? Unificar a nação no Senhor. Então, isso é a coisa mais importante. Até nesse tempo, a tenda da congregação ficava em Gibeão, certo? A tenda da congregação ficava em Gibeão. Mas a arca do Senhor, que Davi tinha transportado, ele colocou a arca em Kiriat Jearim, lugar onde Davi havia preparado uma tenda. Então, não, a arca do Senhor, a gente pensa a arca do Senhor e a tenda da congregação como uma coisa só. Mas nesse tempo, eles estavam separados. Davi tinha feito uma outra tenda para a arca, certo? Enquanto que a tenda da congregação, que é o tabernáculo, ficava em Gibeão, e a arca ficava em Kiriat Jearim. Então, o objetivo de Davi, então, era unificar tanto a tenda da congregação como a arca ficar num lugar só. Tanto é que ele colocou a arca da aliança aonde? Quem lembra? Vamos pensar aqui na arca da aliança. A arca da aliança, vamos pensar aqui da tenda da congregação. Tinha lugar santo, tinha lugar do santo dos santos. E onde ele colocou a arca da aliança? Lugar santo. O santo dos santos. Na tenda, no foi nas tendas. Na tenda. Considerando o tempo. Mas o tempo repetia a mesma lógica. Exato. A planta é igual. É igualzinho a planta era igualzinho à tenda da congregação. Igualzinho assim. Sim. Era 2 compartimentos. Aqui, suponhamos, esse tempo aqui seria o lugar santo. Lá no fundo, o lugar santo dos santos, separado por cortina. Lá só podia entrar sumo sacerdote e só os sacerdotes que estavam servindo. O povo, para adorar a Deus, não entrava aqui não. Ficava de fora, no átrio. Então, lá tinha mais construções. Ele permaneceu com essa parte principal, que é a adoração, assim, onde representava a presença de Deus ali, muito mais tendo a congregação, né, do Santo dos Santos, e enquanto que o povo só ficava ali. E aí tinha lugar também, ó. Os homens ficavam mais próximos, depois as mulheres, depois os gentios, que eram os últimos. Tinha lugar para os gentios também. Mas quanto mais possibilidade, os homens, depois as mulheres, depois os gentios. Bem mais longe. Gentios que eram prosélitos, não eram gentios e circunciso não. Certo? Então, era... Eles nem podiam estar lá no lugar. Tá? Bem organizado. Bem organizado. Certo? Era enorme, né? Assim que deve ser. Eles organizou bem tudo. O lugar onde Salomão ofereceu sacrifícios foi em Gibeão, onde estava o tabernáculo e o altar de bronze. Certo? Onde ele ofereceu sacrifícios. Bom, agora aqui nós entramos no outro ponto aqui, que é Salomão pede sabedoria para julgar o povo. Agora imagine aqui, se Deus chegasse para você hoje e falasse, olha, você tem um pedido para fazer. É aquela história da lâmpada, do gênio, só tem 3 pedidos, né? Mas Deus só deu um pedido. Se eu tiver um pedido, você
pode fazer o que você quiser que eu vou fazer. Salomão foi o homem que teve esse privilégio. Pode fazer qualquer pedido que eu vou te fazer, que eu vou te dar. Certo? Olha aqui, para dizer assim, pensa que teve, né? Que maravilha teve. Então, aí foi, então, o que ele pede para Deus? Está escrito aqui, né? Pede sabedoria para julgar o povo. Existiria um pedido melhor do que esse? Assim, porque a gente tem sabedoria também ser fiel ao Senhor, né? Mas esse pedido foi útil para ele ser fiel ao Senhor? Não. No início, Sim, isso. sim, mas depois dessa coisa parece que engrandecer ele demais. Aham. Depois ele faz mesmo com Deus, a sabedoria nas palavras dele, né? Assim, Porque eu penso assim, olha, meu pedido vai pediu sabedoria, mas como que ele desviou? Né? Porque se desviou no final da vida, Salomão se desviou. Salomão deixou de ser levado apenas. Ele desobedeceu a lei. Como o homem sábio não podia conhecer a palavra de Deus, assim, você não pode se misturar com outras nações. E foi lá, casou com quantas mulheres? 700. Teve 300 concubinas. Certo? Então, penso que isso foi um ato político, etc. Então, eu acho que poderia ter um pedido melhor, mas Deus, mesmo assim, se agradou do pedido ao Senhor. Mais ou menos assim, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse a graça de poder, durante toda a minha vida, jamais me desviar dos teus caminhos e poder fazer sempre a sua vontade. Mas é que Deus sabedoria. Então, isso aqui quer dizer algumas coisas importantes também para nós. Não basta um homem ser sábio em fazer as coisas aqui deste mundo. Muitos de nós somos sábios em algumas coisas do mundo. Salomão era sábio em muitas áreas. Olha, se você for ler lá, você vai ver que ele entendia de fauna, entendia de flora, entendia de leis, entendia de culinária, sabe essas coisas de etiqueta? Entendia de etiqueta, coisa que já foi da época agora, lá aqui no nosso século. Aí Sabá ficou maravilhado com como que servia a comida, como é que os garçons eram, garçom não era chamado garçom, os servos eram vestidos. Ela ficou assim de boca aberta, tanta organização, tanta coisa que havia. Agora ele entende a sabedoria para julgar, foi o que ele pediu. Deus deu sabedoria para ele, que tinha um discernimento de julgar muito grande, que foi isso mesmo que ele pediu. Então era um homem realmente o mais sábio do mundo, eu acredito que o mais sábio que já se encontrou na face da terra, porque ele recebeu isso diretamente de Deus. Tem muitos homens sábios hoje, sábios nesse sentido aqui, no mesmo sentido de Salomão, certo? Tem muitos homens sábios. Tanto assim que a ciência não ficou, a gente vê coisas que jamais não paguei a saúde, conhecimento do corpo. Tem tanta essa sabedoria que a gente pergunta, toda essa sabedoria do corpo. Pior. É a mesma coisa lá, então. O tempo de Salomão, a coisa era engrandeceu, e Deus tanto gostou do pedido dele, que na verdade o pedido dele não foi egoísta, certo? O pedido dele foi me dar sabedoria para eu saber julgar esse povo, porque é muito porque na verdade, olha, você tem que entender como é que vai querer julgar, podia delegar para os juízes.
Mas olha, nesse tempo, então, os três poderes eram uma pessoa só. O judiciário, o executivo e o legislativo eram só. Era tudo na mão do rei. E, na verdade, o legislativo ele não tinha que fazer mais leis. Não podia acrescentar a palavra. Às vezes era aquela lá e pronto, acabou. Certo? Mas tinha coisas de organização. Tinha leis de organização. Essas organizações do culto aqui, né? Que Davi fez, tudo. Estava escrito, toda ela não estava escrito. O porteiro vai ficar aqui, e essas outras coisas. Não, precisou de ter algumas coisas, acrescentar algumas coisas às tradições, né, do povo lá, para poder. Então, não é que a tradição é de todo ruim. De todo ruim, que eles depois julgou os fariseus se tornaram tradicionais lá em Jerusalém, seguindo as tradições, ele era ruim, é que eles deixavam a palavra de Deus por causa das tradições. Então, as tradições são coisas que a gente faz para organizar melhor, certo? Que não está na palavra de Deus, mas também que não fere a palavra de Deus. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Por exemplo, escola dominical é uma tradição. Não tem na Bíblia que fala que você tem que separar as salas para você ensinar. Não tem na Bíblia isso. Mas por que não tem na Bíblia, eu não vou fazer? Não, é uma boa tradição, porque eu vou ensinar, por exemplo, uma criança na linguagem da criança, certo? Um adolescente, eu vou ensinar ele mais na linguagem dele. Eu vou dar ênfase, porque não é, o nível de compreensão não é a mesma coisa, né, na cidade. Então, é uma boa tradição. Se uma igreja resolver não ter essa cultura, ela não está ferindo nenhum mandamento de Deus. Certo? Não está ferindo. Não é isso. Bom, então, é preciso ter outras organizações. Então o problema não é bem a tradição, mas é o que se faz dessa tradição. Certo? Tanto Israel começou a ter tradição, depois, quando teve a igreja, quando Deus fundou a igreja, a história da igreja, você vai ver também que ela começou a seguir algumas tradições. E agora, o problema foi maior que as tradições passou a ter o mesmo pé de igualdade da palavra de Deus. É como se estivesse acrescentando a Bíblia outras coisas da tradição. A igreja cometeu o mesmo erro que Israel. Certo? A igreja, na história da igreja, teve o mesmo erro cometido pelo povo de Israel, colocando as tradições, às vezes até em grau de superioridade da palavra de Deus. Então, isso é sério. Não? Bom, então, o pedido de Salomão foi um pedido que agradou a Deus. Ele pediu sabedoria para poder julgar bem aquele povo. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir e julgar este povo. Deus se agrada do pedido de Salomão e dá além do que ele pediu. E Deus prometeu dar para ele riquezas, ele não pediu. Deu para ele bens, ele também não pediu, aí Deus deu. Deu para ele honra, se livrou dos seus inimigos, aí Deus já tinha falado para Davi que ele seria um rei de paz, né? Então, mas Deus deu muito mais do que ele pediu, porque ele se agradou do seu pedido. Certo? Então, olha, por mais sábio que a gente seja, eu preciso entender que por mais sábio que seja, mesmo que aquela sabedoria venha de Deus, porque a Bíblia fala no Novo Testamento, toda sabedoria e todo dom perfeito vem lá do alto. Então, tem um médico lá que Deus deu sabedoria para ele, que ele é um cirurgião excelente, tudo que ele faz, Deus põe a mão, faz tudo certo, tudo. Então, se aquele médico ele é cristão, ele vai honrar Deus, vai glorificar Deus pelo aquilo que Deus deu a ele. Mas se ele não se ele não nem crê em Deus, se algum paciente chega assim, olha, graças a Deus que foi que a cirurgia foi uma bênção. Alguns médicos ficam até ofendidos se não crê em Deus. Graças a Deus não, graças a mim. Né? Porque eles não reconhecem
a todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem na glória do Pai das luzes. Então, independente de Deus ter dado para um crente, ou de Deus ter dado para o incrédulo, tudo vem dele, certo? Todas as coisas vêm dele. Então, toda a sabedoria do homem vem dele. Por mais que aquela pessoa talvez não dê glória a Deus, certo? Deus usa, como a gente viu aqui, né? Deus usou o ímpio, o Ciro, para fazer o povo voltar, certo? Voltar para a sua terra. Isso. Deus usou o ímpio Para cumprir a promessa dele, sabe? Então, Deus usa quem ele quer. Tem algumas passagens que falam que ele usa até o próprio diabo. Né? Lembra que ele citou lá o espírito de mentira, né? Os profetas lá, ele já tinha determinado tudo isso. Ele queria que, acho que era a carne mesmo, né? Que a carne fosse na guerra e ele fosse destruído. Foi esse espírito de juízo. Mas os profetas foram lá e enganaram, né? Mas Deus não deixou de revelar que era falso aquelas coisas. Ele mandou o profeta verdadeiro lá. Mas assim, eu falo, usa a pressão que não é de Deus, né? Usa que não é de Deus também, né? Também esses profetas já não estão. Não era confiável, né? Já fazia as coisas para agradar. Se a vontade de Deus, fazer as coisas mais políticas. Isso. Eu uso a mentira, Isso. O homem de Deus, ele realmente quer agradar a Deus. Enquanto o outro, né? Quer agradar a Deus. a política, as políticas, eu não sei. Exatamente. Bom, então aqui nós temos preparativos e construção do templo do Senhor, construído por Salomão. Então Deus dá orientações específicas para a construção de cada detalhe da construção. Então Deus faz isso, ele dá assim, uma orientação bem específica. O que ele deveria construir? Certo? E nós temos ali que não, uma das regras que tinha, né, é que eles não podiam fazer barulho dentro da construção. Então, imagina você fazer uma construção sem barulho. Eu não entendo, não sei como, né, mas eles tinham que cortar todas as pedras fora, fazer pontinho, prontinho, mas mesmo chegando lá, né, não é o que ele fazia barulho sim, mas ele fazia aquele barulho que era tão estridente como você cortar uma pedra, né? Sim. Acho que não tem nem completamente isento de barulho. Então, mas uma das coisas, né, que tinha até para construir tinha que ser, então é importante. Eu vi no trato, né, assim, muito Quando a gente chega nesse ponto, a gente fica bem cansativo de ver, mas é muito bom. A gente entende desse panorama geral aqui, o significado. Então é muito gostoso essa leitura, essa ideia. O sonho de Deus na construção do templo. Deus dá orientações específicas para a construção de cada detalhe da construção. Aí ele colocou assim, ó, o que ele deveria fazer? 2 querubins, as 2 colunas. Então, as 2 colunas, o mar de fundição, os outros utensílios. Salomão também traz a arca para o templo. Então, essas são algumas instruções que são mencionadas aqui.
Certo? Então, como é que ele deveria fazer os dois querubins? Aí dá a metragem, ele dá toda a metragem que é para fazer os dois querubins. Lembra que aqueles dois querubins estavam, que foi colocado lá no Santo dos Santos. Então, ele fez um propiciatório, o altar, né, que chama de propiciatório. Dentro do propiciatório, ele colocou a arca. Certo? Ele então, fez um outro recipiente, uma outra coisa, que chama de propiciatório, né? Maior, e lá dentro ele colocou a arca da aliança. Tinha mais duas coisas lá, dentro desse propiciatório. Tinha mais duas coisas. Além da arca da aliança, tinha uma coisa que Moisés fez, que é? Não era de Moisés e outra de Arão. Tentar. Hã? Tem que dar. Eu não fiz. Não, dentro da arca tinha. Dentro da Maná. É isso aí, isso falar, dentro da arca. A tinha o maná, a vara de Arão, que floresceu. Você está falando que tinha dentro da árvore? Isso. Isso, a vara de Arão floresceu, Maná. maná também. E também a tábua da aliança, né? Então estava tudo ali. Então foi guardado ali. As coisas mais importantes foram a segunda tábua, né? Que primeiro ele quebrou, né? Então todos ali, irmãos, são dadas orientações bem específicas. Então, por quê? Assim, a arca depois, né? Assim, ninguém sabe onde ela foi parada. Uhum. Porque se tivesse aí, hoje o soldado deve estar olhando essa arca. Teria se tornado objeto de adoração. Então eles pediram responsabilidade. Lembra que nós estudamos, né? Nós estudamos que aquela serpente que Moisés mandou subir, né, para o povo olhar para ela ser curada, eles não destruíram ela. Depois ela se tornou um objeto de adoração. Eu pensei que é a mesma coisa. O ser humano ele tem essa tendência de precisar de alguma coisa para ele adorar. Ele não sabe adorar em espírito e em verdade. Ele quer ver alguma coisa. Quer pegar, cria imagem, Exato. Mas o povo viu, se pensar lá no comecinho, quando Moisés do monte, o povo conseguiu ouvir, né? Deus conversando de trovão, assim, quando Deus falou lá nos 10 mandamentos para Moisés. Eles ouviram os trovões, porque quem ouviu audivelmente. E foi, Ele foi até Moisés. se escondeu, né? Então, imagina esse povo viu que deu tipo, presença. Mas causava temor. Exato, a presença de Deus. Então, Moisés teve o privilégio de Poder conversar. de poder conversar, de estar na presença de Deus, literalmente, né? Assim, e nós estamos literalmente também? Sim, mas não foi como ele lá que tinha alguma coisa, quando de forma que ele saía da presença de Deus, o rosto estava resplandecente. A Bíblia fala também que um outro tipo de resplandecência, quando nós estamos sempre na presença de Deus, resplandecemos também. A glória, né? Na presença de Deus. Deus fala sobre isso também. Nós podemos, quanto mais ficamos na presença de Deus, mais Deus mostra a nossa luz. Só que não é questão literal, mas é pela. A pessoa vai sentir, mesmo incrédulo, que você está na presença de Deus. Não, para você é diferente. Acontece com você. Você vai evoluindo assim. Exatamente. Eu sei que tem mais privilégio, mas foi o apóstolo, Pedro, escrever. No exterior, né? Andou muito. Andou lá da lá. No final dos conselhos. Na maioria nem sabia direito, né? A questão de compreender, né, que era ele. Nós somos mais. Não, é porque, na verdade, somos mais, eu falar a verdade. Porque, olha, hoje nós temos o Espírito Santo, que Jesus Cristo, os apóstolos tiveram Deus conosco. Nós fosse outra pessoa aqui. Né? Outra pessoa está aqui sentada, estamos aqui, Jesus sentado ali também. Agora, o que Deus deu para os crentes?
Deus em nós. O Espírito Santo. Também acho que a gente tem a palavra inteira revelada, né? Palavra inteira É porque revelada. lá pensa, só tinha um pedaço, Só parte. quando, por exemplo, ele encontrou aquele rei que encontrou um pedaço da Bíblia, né? Aí ele já fez toda aquela festa e leu, né? Esqueci o nome dele. Zias, será que é? Acho que é. Aí pensei, a gente tinha acesso à Bíblia, né? Lá a gente tem inteira, né? Nós temos muito privilégio, maior privilégio. Só que a gente não sabe, nós não sabe também, né? Que a natureza nossa sempre é terrível, né? Nós temos que saber usar mais esse privilégio, né? Acesso à presença de Deus. Lembra? Santos, precisava de intercessor. Certo? Olha, o que o sacerdote fazia? Estava lá no Santos, fazia propiciação pelos pecados durante um ano. Lá no 1 João fala assim, fala de Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Quer dizer, ele foi propiciação que Deus se tornava propício. Deus não destruía as pessoas imediatamente, porque ele, por causa daquele sacrifício, Deus tolerava com Deus. Então, vem do Senhor Jesus Cristo a propiciação. Não se de sumo sacerdote ir lá todo ano. O sangue dele é um sangue propiciatório. Deus realmente está aberto a pessoa chegar, orar, a pessoa orar, buscar ele, tudo. Perdão dos pecados também, a propiciação envolve isso também. Deus aceita-nos em Cristo. Não são privilégios do mundo para elas. Bom, aí o tempo ficou pronto, certo? Tudo construído, tudo prontinho. Aí precisava o quê? A consagração. Consagração do templo. Então, essa parte também é muito importante. Certo? Consagração do templo. Então, quando a gente fala assim de consagração, a gente pensa o seguinte: Deus, nós vamos ver que o próprio grupo Salomão vai reconhecer isso. Deus não estaria no sentido, não é a morada de Deus, não seria aquele templo. Ele reconheceu isso. Certo? Quer dizer, aqui a igreja não é essa construção. A morada de Deus, hoje, é em nós, né? Podemos dizer, somos nós. A igreja está onde se vê o povo de Deus. Então, suponhamos que haja uma grande perseguição, tudo, e simplesmente eles tiram o tempo de nós, não podemos cultuar Deus aqui. Tudo, a igreja destrói aqui, tal, destruiu o templo, tudo, não tem nem lugar mais. O que põe aqui até uma coisa para infestar aqui de pecado, tudo. Suponhamos que não tem mais direito. Ele destruiu a igreja? Não. Ele não destruiu a igreja. A igreja somos nós. Nós podemos reunir em qualquer lugar, na casa de qualquer pessoa. Certo? Não destruiu a igreja. Mas se eles nos matarem, ainda não vão poder reunir aqui. Mas mesmo assim, eles não destruíram a igreja. Uma vez que a pessoa é convertida, nós vamos ser convertidos, quer esteja na terra, quer esteja no céu. Nós vamos continuar orando a Deus e ali, muito mais, porque nós vamos estar livres da presença do pecado. Então é impossível destruir a igreja. Certo? Pode matar o nosso corpo, mas não pode fazer nada para a nossa alma, para o nosso espírito, o que Deus nos fez. Certo? Essa é a maior bênção para Deus. Bom, então vamos ver aqui a questão da oração de Salomão. Salomão ora diante de toda a congregação. Agora, ele vai orar diante de toda a igreja. Não é uma oração particular. É uma oração pública. Certo? Qual que é
Pessoal, eu tenho que orar só particularmente. Já temos uma base nisso. Essa oração de Salomão, consagração, foi uma oração pública. E não foi uma oração curtinha, não. Certo? Porque aqui o autor, né? Como é que o autor sabia que Salomão orou assim? Como eu falei, devia ter escrito. Isso aqui foi escrito em algum lugar. Ele consultou, certo? Alguém, outra pessoa que não foi Esdras, ele só copiou de outro, né? Está registrado nos atos de Salomão, está registrado ali, tal. Está registrado ali. Então, alguém que ouviu a oração dele, que foi pública, né? Além de ter sido inspirado por Deus, né? Naquele momento ele foi inspirado, escreveu, porque na verdade, quem foi inspirado foi Esdras, né? Ele copiou, se ele mentiu alguma coisa, porque era para mentir aquilo. Por exemplo, daquela cópia que ele fez lá, né? Então, no caso, então ele escreve aqui, né? Então, no caso, ele ora diante de toda a congregação. Primeiro, Salomão adora o Senhor pelo que ele é e pelo que ele fez. Então, vamos aqui, o 22, 2 Crônicas 8, 22. Aqui a gente aprende muita coisa sobre oração. Não? Não, 8. É mesmo, né? O que eu aprontei aqui? Não sei. Olha, acha lá na oração de Salomão. A consagração. 6. Isso. É 6:12. Então, eu ia falar para vocês corrigir aqui, mas isso aqui só está comigo. Então, 6:12, ó. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento e 5 de... Ele está falando aqui de um púlpito, né? Onde ele pôde orar. E disse, então vamos ver a oração do 14, tá? Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o coração. Então está glorificando a Deus, porque não há Deus semelhante a ele. Então, mas isso aqui é muito importante, ó. Semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. Então não há um Deus, não há Deus semelhante, né? Ele vai fazer que ele é o único Deus, né? Mas então não existe, seja qual for o lugar, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, ele falaste, porque tu pela boca o disseste, e pela tua mão cumpriste, como escolher este dia. Falando da promessa que ele iria, seu filho, né, Davi, iria construir aqui. Então aqui ele fala, adora a Deus, depois ele agradece pelo cumprimento da promessa que Deus fez. Que através Deus fez a promessa para Davi, e agora está cumprindo, se cumpriu a promessa através do seu descendente, está reconhecendo isso. Ele foi então instrumento que Deus atendeu a sua oração de Davi, que deu a Davi através dele. Certo? Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca homem algum será cortado diante de mim, e se assente sobre o trono de Israel, tu somente e teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Então, observa então aqui, que ele está fazendo, orando a Deus para que Deus cumprisse sua promessa,
tinha feito Davi. E está orando então para quem aqui agora? Está orando para os seus filhos, né? E para a sua descendência. E guarda a promessa que ele fez Davi, ia manter no trono a sua descendência. Ele já está orando para os filhos, dos seus filhos, e assim por diante, pela descendência. Irmãos, está vendo a extensão da nossa oração? A gente às vezes consegue orar só para aqueles que a gente vê, ou aqueles que a gente conhece, né? Mas os filhos dos nossos filhos, mesmo que não existem, será que vai, se não tem, Senhor, se tu der a graça, que eu tiver bisnetos, tataranetos, faça com que todos esses sejam pessoas diferentes a Deus. A gente não sabe o futuro, né? Vai. Uma palavra que disseste do Senhor Davi. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens da terra? Eis que os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. Esse aqui é uma boa entendimento de Salomão. Ele reconheceu aqui que, apesar de pedir que Deus consagre que foi feito ali, que vai ser consagrado para ele, para as pessoas irem naquele tempo, orarem o Senhor, tudo, mas ele não se limita ali, porque a sua oração, ele faz assim, olha, ele prevê que eles podem ser levados ao cativeiro. Então, ele fala assim, olha, se lá no cativeiro eles tiverem e orar, voltar para este lugar, tu que habita nos céus. Entende? Então, essa certeza de onde Deus habita é muito importante. Então, ele tem um discernimento muito grande. Deus não habita em templo feito por mãos. Então, até mesmo naquele templo lá de Jerusalém, Deus não habitava lá. Porque Deus destruiu aquele templo. Deus deixou que fosse destruído. Aquele templo frutuoso que ele construiu foi destruído. Certo? Então, foi destruído pelo sair da Babilônia. Então, não durou muito tempo aquele templo ali. Então, começou lá com Salomão, ficou pronto, e depois, aqui no livro de Crônicas, ele vai relatar o cativeiro já. Né? Já no tempo de Êxodo, quem escreveu o templo não existia. Eles tinham ido voltado para reconstruir o templo, e instituir novamente o culto. Essa era a função de Esdras. Entende? Então, durou alguns poucos anos, depois eu vou ver a quantidade de anos aqui, de Salomão para cá, mas foi destruído porque eles simplesmente não obedeceram ao Senhor. Porque quando ele coloca aqui, ele coloca tão somente, veja o versículo 16, tão somente que os teus filhos guardem os caminhos andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Essa é a promessa que Deus fez para Davi. É condicional. Lembra da aliança mosaica? Da aliança abraâmica? Aqui, eles têm um tempo sendo abençoados se eles andassem no caminho do Senhor. Se eles não andassem, eles podiam perder aquele tempo. Não perdeu. Porque eles se colocaram, estavam debaixo da aliança mosaica. Está vendo como essa questão que nós estamos estudando sobre as duas alianças, né? Elas são importantíssimas aqui para nós, o entendimento do Velho Testamento. A primeira petição é que Deus cumpriu a promessa, já estamos falando sobre isso aqui. Salomão reconhece a grandeza de Deus com a pergunta: habitaria Deus com os homens na terra? Porque os céus não te podem conter. Salomão pede a Deus que ele ouça as orações que foram feitas naquele tempo e na impossibilidade de estar lá, para que a pessoa se voltasse para o lado do tempo e Deus obedece. Então, isso aqui também é muito importante. Reconhecer a grandeza de Deus, que Deus não pode ser contido dentro do tempo. Deus é infinito, Deus está
está além de uma construção feita por mãos. E ele coloca aqui que habita nos céus. E o céu do céu, nem mesmo assim pode conter. Então, isso é a grandeza de Deus. Então, isso também é muito importante, porque ele reconhece que não depende do lugar onde orar a Deus. Onde quer que eu esteja, Deus vai me ouvir. Qual o lugar mais bizarro que alguém orou e Deus atendeu? Você lembra na Bíblia? Jonas. Estava dentro da barriga do peixe. Tá? Deus ouve e seja lá onde estiver. Salomão orou a Deus, orou por Deus para ouvi-los em tempos de guerra e já antecipou em tempos de cativeiro. Então, Salomão já falava sobre isso. Porque isso estava. Moisés tinha falado sobre isso. Que eles iam possuir a terra. Ele não estava tirando do nada, estava tirando lá do Deuteronômio. Moisés já tinha escrito sobre isso. Eles iam para a terra, iam possuir a terra. E se ele obedecesse, tudo ia ser abençoado, mas se não, eles poderiam ir para o cativeiro. Moisés já tinha falado sobre isso. Então, a história de Israel está sendo só enfatizando. Então, eles conheciam as escrituras, Salomão conhecia. Bom, vamos terminar. Vamos ficar nisso aqui e vamos terminar isso. A glória de Deus enche o templo. O Senhor faz aliança com Salomão e promete responder as orações de Salomão como havia pedido. Mas Deus condiciona as bênçãos à obediência à sua palavra. Então, isso aqui é importante também. Por quê? Deus não prometeu responder. Mas e agora que o templo foi destruído? Quando Daniel orou, o templo estava lá. Lembra que Daniel orou antes de ser depois que eles voltaram, né? Daniel orou, Esdras orou. Não tinha mais um templo. E Deus atendeu as orações deles. Então isso aqui é importante. Deus atende as nossas orações. Independente de onde estivermos. Deus está pronto para atender nossas orações. Então a glória de Deus encheu o templo. Olha aqui uma coisa que a gente vê uma coisa semelhante a isso. No Novo Testamento, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Ele que encheu o templo também, né? Encheu o lugar onde estava. E, irmãos, isso nós precisamos da presença de Deus. Uma igreja não pode ser só intelecto, não pode ser só emoções. A igreja precisa da presença de Deus. E a presença de Deus está nos crentes. Habita em você. Então, se você está aqui e você é crente, né? Uma vez que você está aqui e você é crente, Deus está aqui. Uma vez que nós estamos aqui e somos crentes, Deus está aqui. Certo? Independente da quantidade, independente. É claro que aos homens, quando está a igreja muito cheia, parece que a ênfase é maior. Parece que Deus está mais presente lá. Talvez seja só emoção também. E tem igreja que a pessoa vai se sentir bem, mas naquela igreja não está ensinando o evangelho. Então não é só o sentimento. É bom ter todas as coisas juntas. Porque nós somos tudo. Nós somos corpo, alma e espírito.
certo? Mas uma coisa que não podemos perder de mente é que Deus está presente. Desde que estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui. De novo, Senhor. Em nome santo, Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém. A semana que vem nós continuamos.